Agora são 7 horas e 38 minutos, está na linha conosco a Neuzaí Viana, que é doutora, pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, Mário Dias Ferreira, porque a gente abriu esse jornal falando sobre as queimadas, sobre a situação do ar do país, enfim, e a população continua, né, exposta aí à poluição, à fumaça das queimadas, isso provoca muitos riscos. Doutora, obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM neste sábado. Eu queria te perguntar algo que falamos aqui na semana para abrir essa entrevista. É verdade mesmo ou não é exagero dizer que simplesmente por estarmos vivendo com esse clima é como se estivéssemos fumando cigarros de verdade por causa da poluição e de todo o mal que essa fumaça aí deixa no ar? Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e infelizmente essa é uma verdade. O nível de fumaça que nós estamos expostos nesse momento no Brasil, ele acarreta muitos danos à saúde. E isso sim corresponde a fumar 4 cigarros ao dia. Isso é muito preocupante. Doutora, bom dia. Aqui a gente tem alguns ouvintes também com algumas dúvidas com relação a essa queimada, esse tempo, né, horrível que a gente tem acompanhado aqui. Por exemplo, eu ontem fui buscar minha filha na escola, que fica, vamos dizer assim, a 2 quilômetros de uma comunidade que estava pegando fogo, que é o Morro dos Tabajaras, que fica entre Botafogo e Copacabana. E aí lá mesmo os professores estavam sentindo o cheiro, algumas crianças têm aula de educação física numa quadra aberta, ela estuda de manhã e tem aquela recomendação sempre, ainda mais quando tem baixa umidade, por conta do calor forte que vem fazendo aqui no Rio de Janeiro, máxima chegou a 41 graus essa semana. É melhor evitar algumas atividades assim ao ar livre, educação física, de repente tomar um pouco de cuidado quando acontece esse tipo de coisa da fumaça, usar máscara, como a gente teve infelizmente na pandemia que utilizar, será que é uma boa alternativa nos casos mais extremos? Sim, exatamente. Essa é uma situação importante, o tipo de alerta que a gente deve fazer para a população, evitar ao máximo a exposição a essa poluição. O Ministério da Saúde tem dado algumas recomendações, mas infelizmente ainda não enfatiza a necessidade da utilização de máscaras. Mas, como pesquisadora em poluição do ar, eu posso dizer que a recomendação número 1 neste momento, ao estar num ambiente externo que tenha focos de poluição por perto ou que esteja apresentando já sinais dessa fumaça, mesmo em áreas distantes de incêndios, deve-se utilizar as máscaras N95. É muito importante utilizar as máscaras porque é a única barreira que nós temos nesse momento. Lembrando que as máscaras, elas precisam ser máscaras N95, né, que faz uma filtragem eficiente das partículas, porque as partículas que acarretam danos à saúde, elas são muito pequenas, são partículas finas, que a gente fala aí em tamanho de partícula de 2,5 micrômetros. Então, é muito importante recomendar à população que não se exponha em ambientes externos nesse período e tenha outros cuidados também. O Mário falou aí, doutora, sobre a época da pandemia. Obviamente não estou fazendo nenhuma comparação, longe de mim, mas por se tratar de uma emergência de saúde global, a gente via muitas, tanto empresas particulares quanto órgãos públicos incentivando e distribuindo as máscaras, fazendo mudanças, por exemplo, nos horários de trabalho das pessoas. Claro, tudo dentro daquele contexto em que vivíamos de uma grande emergência em saúde pública global. Aqui a gente está falando de danos à saúde, de problemas cardiovasculares, de problemas mentais, né? A ministra Nízia citou isso na entrevista dela, e de algo que não vai acabar agora, porque a previsão do próprio Ministério é de que, enfim, o ar continue ruim, né? Falta também, nesse sentido, algum incentivo para que
promovamos aí mudanças no jeito de viver porque a qualidade do ar está ruim em todo o país? Ou seria um exagero dizer que isso também diminuiria os impactos, né? Falando de novo aqui, de distribuição de máscara nos locais públicos, de sei lá, incentivo para adquirir umidificadores, para mudar o horário de trabalho das pessoas, ou isso já é exagero falar nisso na sua visão? Não, em hipótese nenhuma é um exagero, mesmo porque a poluição do ar, ela já é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, muito antes da pandemia, ela já era reconhecida como uma pandemia. A poluição do ar, ela ameaça a saúde das pessoas, ela é responsável pela morte precoce de quase 9 milhões de pessoas ao ano. Isso é muito mais do que a pandemia, né, em todos os anos que a gente viveu aí. Então, a poluição do ar é algo ameaçador à saúde. E eu acho que nessa crise, nesse momento no Brasil que a gente vive, a gente está vivendo uma crise de poluição do ar de uma fumaça visível, que é uma fumaça de incêndio. Mas a gente tem aí, de forma permanente, uma fumaça invisível que é trazida por outras fontes dentro das cidades, por exemplo, né, a emissão dos veículos, a gente tem outras fontes industriais, e determinadas regiões do nosso país sofrem muito mais com essa poluição. Então, é um problema de saúde pública e isso deve ser levado a sério. É o caso aqui do Rio de Janeiro, no interior do estado, né, no sul fluminense, a gente tem a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e vira e mexe tem termo de ajustamento de conduta para que a qualidade do ar seja monitorada. Além dessa questão, dessa fumaça, desse cheiro de queimado, muitas pessoas também, com o tempo seco, ficam na dúvida. A questão da hidratação. Beba bastante água, aquela orientação. Hoje mesmo, a previsão do tempo aqui no Rio de Janeiro é de baixa umidade relativa do ar, doutora, entre 20% e 30% em alguns bairros mais quentes do Rio de Janeiro. Essa questão da hidratação, tem uma quantidade que deve ser bebida. A gente que fica aqui muito tempo no estúdio, a gente vai tomando sempre um golinho ou outro, eu, o Ivan, porque a gente fala muito, né, quem tem uma atividade profissional, que tem que utilizar bastante a voz, um locutor comercial, um locutor de supermercado, por exemplo. Quais são as orientações assim para essa questão da hidratação nesse período, principalmente? Importante, muito importante a gente falar sobre isso também, porque o que acontece? Além da umidade baixa do ar, está sendo uma das causas, né, desses incêndios, porque isso pode acontecer de forma natural, exatamente pela baixa umidade do ar, mas infelizmente a gente sabe que tem alguns incêndios também que são criminosos. Em relação à nossa saúde, essa hidratação é muito importante. Então, quando estamos na umidade do ar baixa, as nossas mucosas sofrem muito com isso. E quando isso acontece, fica mais vulnerável à entrada dessas partículas. Não só das partículas, como também de vírus, bactérias. Então, é de extrema importância que a gente mantenha essas mucosas hidratadas. Aí, várias medidas podem ser tomadas, desde a lavagem das narinas, utilização de soros fisiológicos, que permaneça com essas mucosas úmidas, mas também a gente, se possível, se tiver umidificadores de ar em casa, que possa ser utilizado, né, colocar também baldes de água próximo onde você está dormindo. Então, é extremamente importante que a gente mantenha esse ambiente úmido. E aí, só para fechar... Não só o ambiente, como também as nossas mucosas. Isso que é importante, que é a preocupação da Zilda, nossa ouvinte aqui da Zona Sul de São Paulo, falando como é que eu faço para proteger o olho? Colírio seria uma saída? E aí ela pergunta, e que não tem a máscara N95, a máscara, aquela outra máscara descartável, pelo menos ajuda? Porque é a que ela tem usado, que é a que ela tem na mão lá, doutora. Sim, é bom lembrar sobre os olhos também. A poluição do ar, ela afeta também os nossos olhos, né? As nossas mucosas começam a inflamação, né? Qualquer tipo de mucosa, e os olhos ficam aí expostos. Então, é importante também lubrificar os olhos e proteger dessa exposição.
Agradecer aqui a doutora e pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, Neuzair Viana, pelos esclarecimentos. Claro que se tiver mais alguma outra questão, dúvida de ouvinte, a gente encaminha e tenta responder ao longo da programação. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas orientações.